E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu quero passar uma situação da Triumph montadora em relação aos seus clientes. Essa daqui é uma Tiger GT Explorer. Faz um ano que eu tô com ela. É modelo 1200, né? Uma moto excelente. Muito boa moto. Já tive uns probleminhas resolvidos pela concessionária prontamente, assim que eu pedi foram resolvidos. Tive algumas garantias que eu solicitei que foram resolvidas até então. Tive o vazamento de retentores da bengala, o qual eu precisei usar o guincho, porque eu não tinha condições de chegar à concessionária, pois estava lavado de óleo. E eu já vou falar do guincho, que esse é o assunto de hoje, né? Sobre o guincho da Triumph. Mas primeiro eu vou falar do qual que é a minha experiência. Essa moto está com 12 mil quilômetros. Rodei, tive alguns probleminhas, como eu falei, né? As bengalas. Agora eu tô com as sinaleiras dela que estão suadas. Já acionei a garantia, já está tudo certo para me ganhar a garantia. Tive um problema no pneu, esse já é o segundo pneu de substituição dela. O primeiro, com 10 mil quilômetros, da Metzeler, ele começou a soltar os arames, acionei a garantia, tive o retorno, ganhei a garantia do pneu. Então assim, eu não teria nada para reclamar do atendimento da Triumph, exceto do que mudaram agora, entendeu? A mudança agora foi o seguinte: quando eu comprei, eu tive uma 800. Quando eu comprei a 800, eu fui informado que eu teria guincho ilimitado, que eu poderia estar em qualquer lugar do território nacional e acionar o guincho, que eu teria a moto removida até a concessionária Triumph mais próxima e eu seria levado para minha casa e depois prontamente buscado até a concessionária novamente para mim poder voltar embora. Isso foi em 2018, se eu não me engano, que eu obtive a minha 800. Depois da 800 eu vendi ela e comprei a 900. A mesma coisa. A 900 eu nunca precisei usar o guincho também. E foi me falado a mesma coisa. Você tem km ilimitado de guincho caso aconteça qualquer coisa dentro do território nacional. E rodei com a 900, só alegria, rodei por 14 mil quilômetros, vendi ela e comprei a 1200. E a 1200, quando eu comprei há um ano atrás, exatamente, que eu já fiz a revisão de um ano essa semana, foi me falar da mesma coisa, que eu teria um limite de guincho, um guincho ilimitado. Eu poderia acionar de qualquer lugar do território nacional, que eu teria esse respaldo da montadora para mim poder encaminhar minha moto para qualquer que fosse o lugar mais próximo de concessionária dela. Acontece que agora eles mudaram a regra do jogo no meio do jogo. Agora eles estão falando que a garantia, estão praticando a garantia de somente 200 quilômetros para o guincho dessas motos. Ou seja, nem na padaria da minha casa não daria para me acionar esse guincho, porque é uma distância muito pequena, para falar bem a verdade. É uma coisa ridícula que eles estão fazendo. Isso daí, se eles querem fazer essa política, que pratiquem essa política a partir das motos novas que estão sendo compradas. Avisem os clientes, não terá mais guincho ilimitado, porque a minha falaram que ia ser ilimitado e não é mais. A minha
tipo, me deram o doce com uma mão e tiraram com a outra. Então, fica aqui minha indignação com a montadora, que isso daí é um problema da montadora. E eu espero que resolva esse problema para quem já tem a moto adquirida já, antes deles mudarem a regra, que mantenham uma regra. Que meu interesse pela marca está se esvaindo por causa disso. Porque a moto não é para mim rodar dentro da cidade dia a dia. A moto é apenas para viagem, lazer, e geralmente quando você faz uma viagem você não roda menos que 500, que 1.000 quilômetros. Inclusive as minhas duas últimas viagens, uma foi de 6.000 quilômetros e a outra foi de 5.000 quilômetros. Então tá aí o porquê que você não pode ter um guincho limitado a 200 km, porque uma moto dessa ela não é para rodar dentro da cidade, dar voltinha e ficar só em casa para essa finalidade. A finalidade dela é viajar, e quando você viaja você precisa ter no mínimo um guincho que abranja a quantidade de km da concessionária mais próxima dos estados e capitais aí. Então fica aí a minha indignação. Isso está sendo uma coisa da montadora, é a montadora que veio com essa proposta. Inclusive muitos vendedores e as concessionárias ficaram sabendo de supetão, que não avisaram elas, segundo as informações que eu tenho. Elas só ficaram sabendo quando o cliente precisou, que foi cancelado, o guincho 100 km e passou a ser no máximo por 200 km. Então tá aí, pessoal. É uma pena, porque é uma moto espetacular, é uma moto muito boa, não perderia em nada para a BMW, a não ser agora essa questão que eu acho que acaba ficando inviável para você ter uma moto desse tamanho com um guincho ilimitado. E o detalhe, se você acontecer qualquer coisa, você a 1.000 quilômetros da cidade mais próxima ou a 500, a diferença você tem que pagar do seu bolso. Então você vai ter que fazer um pagamento para a concessionária ou para o guincho da diferença dos 200 km. Então, sem palavras. Fica aí minha indignação, fica aí meu vídeo. É uma pena, porque dentro da concessionária a gente sempre é muito bem atendido. Eu nunca tive problema nenhum quanto à prestação de serviço da minha concessionária, que hoje é em Cuiabá. Mas eles não têm o total poder, né? A montadora é quem dá o apito final, tanto numa garantia, tanto num eventual problema que você tenha a ter. É sempre eles que vão te ressarcir, que a concessionária é somente a ponte que a gente faz entre a montadora. Então tá aí. Espero que todos que tenham moto de 2024 para baixo, que esteja na garantia, que entre em contato, converse com a Triumph, se achar necessário, reclame no Reclame Aqui, e existem outros órgãos também, e vamos exigir nosso direito que nos foi prometido. Tchau, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Curte, comenta e compartilha aí. Um abraço.